Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as principais notícias e informações do dia do agronegócio e também da economia. Alguns assuntos que a gente vai falar hoje aqui no Destaque Rural Notícias, o principal assunto do dia, né? O protesto dos caminhoneiros, que protestam contra a alta do diesel, que chegou aos seus patamares máximos. A gente vai falar também sobre o que o governo aí está fazendo para tentar diminuir ou então ver o que está acontecendo em relação aos combustíveis. Também a gente tem aqui o que aconteceu hoje, os negócios na Bolsa de Valores, também o dólar, temos expectativas aí de safra, também como pode de alguma forma, né, fazer algum problema que pode trazer aí esse protesto dos caminhoneiros para principalmente a produção agrícola em todo o Brasil. A partir de agora, então, está no ar Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. A Polícia Rodoviária Federal, então, informou bloqueios de caminhoneiros hoje, nesta segunda-feira, em 17 estados. Esse dado é da tarde de hoje, segunda-feira. Os motoristas estão protestando em todo o país pela retirada dos encargos tributários sobre o óleo diesel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dados mostram que até as 4h30 da tarde de hoje, as regiões com mais interdições eram o Sul e também o Centro-Oeste. Os estados com maior número de bloqueios eram Paraná, com 19 bloqueios, Bahia, com 14, Minas Gerais, 14 e Goiás, 10 bloqueios no total. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABCAM, também divulgou o balanço em que registrava manifestações nos mesmos 17 estados, destacando atos ainda em torno do Distrito Federal. Na contagem da ABCAM, o estado com maior número de paralisações é Minas Gerais, que foi reportado então 15 paralisações, depois Bahia com 13, Rio de Janeiro com 11 e Santa Catarina com 10. A ABCAM pede que o governo zere a carga tributária que incide sobre o óleo diesel. Sobre esse assunto também, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, a ProSoja Mato Grosso, que é o senhor Antônio Galvão, disse que a paralisação dos caminhoneiros é preocupante por causa da necessidade de escoamento da safra 2018-2019 de soja antes da chegada do milho, mas o efeito das elevações do diesel sobre o frete também desperta temores para os produtores. Segundo o presidente da ProSoja, 30% da soja de Mato Grosso ainda precisa ser retirada do estado, sendo que 20% da safra ainda não foi negociada pelos produtores. E em continuidade ao apoio prestado aos pequenos criadores de animais, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai realizar no dia 24, na próxima quinta-feira, mais uma venda direta de 170 mil toneladas de milho por meio do seu sistema de leilão eletrônico. O produto ofertado está armazenado nos estoques públicos localizados em Mato Grosso. E o objetivo é aumentar o acesso dos criadores ao produto que é utilizado para a ração animal. E a colheita da safra 2017-2018 de arroz no Rio Grande do Sul está próxima do fim. Até o momento, 1.034.486 hectares foram colhidos. Esse volume representa 96,6% do total semeado pelos produtores no estado. As informações são do IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. Até o momento, a produtividade média das lavouras é de 7.936 quilos por hectare. A região da planície costeira externa é a mais avançada, com 99,3% da área colhida. O desempenho das lavouras na região chega a 6.819 quilos por hectare. E o IRGA também diz que algumas cidades já finalizaram a colheita do cereal. São Capão do Leão, Charqueadas, Osório, Palmares do Sul, Pelotas, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, São Borja e também Torres. A Seara da JBS, uma das 4 empresas credenciadas à exportação de carne suína para a Coreia do Sul, já fechou as primeiras vendas para um novo mercado que foi aberto formalmente na última quinta-feira, dia 17, depois de negociações que se estenderam por quase 2 anos. A companhia vai embarcar 50 toneladas de cortes suínos, pernil, paleta, barriga e copa de lombo, partindo do porto de Itajaí, em Santa Catarina, nos próximos dias já. A negociação foi fechada no fim de semana em visita da presidente da Seara,
Joanita Karoleski ao país asiático. E o trajeto até o destino final deverá levar 45 dias, segundo informou a empresa. A estiagem prolongada no Paraná está impedindo o plantio da safra de trigo dentro do período ideal. Segundo a Embrapa Soja, a semeadura no estado deveria ser feita entre 21 de março e 10 de maio. Mas até o dia 14 de maio, aproximadamente 365 mil hectares, ou 35% do total, é o que foram semeados. A maioria das lavouras está em fase de germinação, quando a umidade é fundamental. Perto de 90% dessas lavouras estão nessa condição. A estação meteorológica da Embrapa Soja registrou 42 dias, de 2 de abril até 14 de maio, sem chuvas em Londrina, no Paraná, enquanto a média histórica de 2008 até 2017 de chuva acumulada neste período, no período ideal de semeadura, é 170 milímetros. Neste ano choveu até agora só 77 milímetros, segundo diz a Embrapa Soja. E segundo o pesquisador Sérgio Ricardo da Silva, da Embrapa Trigo, desde 2009 não se registrava um déficit hídrico tão pronunciado na região. A movimentação de cargas no porto de Paranaguá alcançou 4.800.000 toneladas no mês de abril, registrando um crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pela exportação de grãos, com 2,1 milhões de toneladas de soja e 555 mil toneladas do farelo, volume 38% superior ao de abril passado. Segundo informações da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, o APA, o desempenho na importação de fertilizantes também ajudou o resultado, com 649 mil toneladas importadas e aumento de 14% no mês. No acumulado do ano, se contar toda a movimentação de janeiro a abril, alta de 10,3%. Nesses 4 primeiros meses do ano de 2018, 17,54 milhões de toneladas de cargas, sendo 11,17 milhões na exportação e 6,37 milhões de toneladas na importação de produtos. E o governo de Santa Catarina anunciou a criação da Política de Defesa Sanitária Vegetal. Elaborada em conjunto com o setor produtivo, a medida tem como objetivo regulamentar ações para proteger a produção vegetal no estado, em harmonia com as diretrizes nacionais e internacionais. Segundo o governo estadual, a política pretende preservar a sanidade vegetal e também a produção de alimentos, além de instituir medidas fitossanitárias para assegurar a sanidade dos vegetais, os seus produtos, os seus subprodutos, e também definir atribuições e competências, estabelecer sanções e penalidades e incentivar a participação efetiva da sociedade catarinense nas ações para a sanidade vegetal. A proposta, então, da Política de Defesa Sanitária Vegetal foi encaminhada para a Assembleia Legislativa no dia 8 de maio e agora está aguardando o resultado da votação em plenário. E o valor de referência projetado para o leite no mês de maio no Rio Grande do Sul indica alta de 1,25%, ficando R$ 1,0778, demonstrando estabilidade. A pesquisa do Mercado Gaúcho foi apresentada hoje pela manhã durante uma reunião do Conceleite na sede do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Em abril, o valor do litro fechou em R$ 1,0645, acima do projetado inicialmente. Agora é hora da gente falar de economia. Sobre economia, então, vamos começar falando que a balança comercial brasileira registrou, então, superávit comercial de 1.924 milhões de dólares na terceira semana de maio, ou seja, de 14 a 20, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O valor foi alcançado com exportações de 5,293 bilhões de dólares e importações de 3,368 bilhões de dólares. Com isso, então, o mês de maio acumula superávit de 5,059 bilhões até o dia 20, abaixo dos 34% do registrado em todo o mês de maio de 2017
quando o resultado foi positivo em 7,661 bilhões de dólares. No ano, o superávit comercial acumulado é de 25,381 bilhões, que é um número que significa uma queda de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado. E o índice de confiança do empresário industrial de maio teve uma queda de 1,2 ponto em relação a abril. Ficou em 55,5 pontos, é o segundo recuo consecutivo do indicador. No mês de abril, o índice de confiança do empresário industrial estava em 56,7 pontos, o que representou uma queda de 2,3 pontos ante março. Os dados foram divulgados hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Vamos voltar a falar sobre combustíveis agora, inclusive no âmbito do governo. Olha, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje que o governo está examinando a redução de tributos incidentes sobre os combustíveis, mas não tem ainda nenhuma decisão sobre o assunto. Em teleconferência com a imprensa estrangeira, Guardia afirmou que medidas para reduzir as alterações constantes nos preços estão sendo discutidas, mas destacou que o governo não tem neste momento flexibilidade fiscal. Outro assunto relacionado às questões do governo que está preocupado com o preço dos combustíveis. O presidente da República, Michel Temer, convocou os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Eduardo Guardia, da Fazenda, Moreira Franco, das Minas e Energia, Esteves Colnago, do Planejamento, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Com os valores repassados na última sexta-feira e que entraram em vigor no sábado, o preço dos combustíveis nas refinarias atingiram um nível recorde. O valor médio do litro da gasolina foi para 2,068, alta de 1,34% em relação ao preço anterior. E o diesel subiu 0,8% para R$ 2,348. E estes são os maiores números desde julho de 2017, quando a empresa, então, a Petrobras, no caso, passou a reajustar os valores de acordo com as cotações do mercado internacional. E também outro assunto relacionado ao governo que tem a ver com os combustíveis. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou ontem, domingo, que vai convocar uma comissão geral da casa para discutir os altos preços da gasolina. Segundo informações, a reunião está marcada para o dia 30 de maio. Comissão geral, para a gente entender o que significa isso e que resultados pode dar essa reunião, é uma espécie de audiência pública realizada no plenário da Câmara. Podem falar tanto congressistas como representantes da sociedade civil. Maia afirma que vai convidar integrantes da Petrobras, de distribuidoras, postos, especialistas e também do governo para falar sobre esse assunto. Então, a questão aí da gasolina realmente chamou a atenção, o preço que está aumentando, inclusive para amanhã, terça-feira, dia 22, já tem mais um aumento que foi divulgado hoje pela Petrobras, tanto da gasolina quanto do diesel, e isso então está fazendo com que os preços, fiquem com essa pressão aí do custo maior, especialmente no caso, a gente teve hoje essa paralisação dos caminhoneiros, mostrando a insatisfação então da sociedade civil e também principalmente do setor produtivo. A gente sabe que a Petrobras mudou recentemente a sua forma de precificar o combustível, especialmente para as refinarias, que ela utiliza a paridade internacional, ou seja, ela pratica o mesmo preço que ela compra o combustível do mercado internacional. Aí tivemos pressões por causa da diminuição da oferta do petróleo, especialmente, que subiu na semana passada. Teve momentos que o petróleo chegou a $80 o barril, depois baixou um pouquinho, mas isso por causa da diminuição da oferta, por causa de questões geopolíticas. E isso então está, de certa forma, impactando aí no preço dos combustíveis. Além disso, também tem uma outra questão importante, que é o preço do dólar. O valor do dólar subiu e também aumentam os preços dos combustíveis que são importados na moeda norte-americana. Outro dado relacionado à economia, o Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas no seu monitor do PIB, que foi divulgado hoje, teve crescimento de 0,9% no primeiro trimestre deste ano, se comparar com o mesmo período do ano passado. O crescimento de 0,9% foi o menor desde o segundo trimestre de 2017.
já que no terceiro trimestre daquele ano a alta tinha chegado a 1,4% e no último trimestre a 2,1%. Em 12 meses, segundo o monitor do PIB da FGV, o PIB acumula taxa de crescimento de 1,2%. Vamos agora aos dados relacionados à Bolsa de Valores e também ao dólar, né? O benchmark da Bolsa Brasileira fechou hoje com queda de 1,52%. A Bolsa fechou em 81.815 pontos. Hoje foi um dia de vencimento sobre opções de ações na B3. O Ibovespa teve uma sessão bastante volátil nessa segunda-feira, teve momentos que ela subiu quase até chegar a 1%, subiu 0,96%. Depois ela virou para queda, se descolando então do exterior, foi puxado aí por ações da Vale, da Petrobras, também de bancos que caíram mais de 2%. E apesar da bolsa aí ter, né, esse momento de volatilidade, esse sobe, depois caiu e daí fechou com queda de 1,52%, o dólar então teve uma sessão de mais alívio porque o Banco Central decidiu então triplicar a oferta de swaps cambiais. Por isso então o dólar comercial acelerou as perdas hoje durante a tarde, fechou em queda de 1,35%. A cotação do dólar comercial R$ 3,6890 foi o que fechou nesta segunda-feira, dia 21 de abril. Vamos agora ao clima. Para falar então sobre o clima, vamos acompanhar aqui no mapa, né, como é que fica o clima primeiro na região sul para amanhã, terça-feira, dia 22 de maio. A gente pode ver ali no mapa, né, que bem no meio do mapa tem uma mancha cinza ali mostrando aonde que a gente vai ter geada amanhã. Portanto, a previsão do tempo é assim: ar polar perde força, mas ainda faz frio no sul. Geada ao amanhecer no norte e serras do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e sul do Paraná. Faz sol e não tem previsão de chuva. A agitação marítima diminui e tem nevoeiro ao amanhecer que está previsto aí pela previsão do tempo. Então, nessa faixa mais cinza aí é que a gente vê a possibilidade de formação de geada. Agora vamos para a região centro-oeste. Amanhã, terça-feira, a gente vê que bem na parte sul ali, previsão de sol, um pouquinho mais de nuvens do centro para o norte, e lá no norte da região, possibilidade de chuva. Então, a previsão de sol e chuva à tarde no norte de Mato Grosso. Nas outras áreas do centro-oeste, ar frio e seco deixa o tempo aberto, a temperatura baixa, faz frio na madrugada e também ao amanhecer. O dia amanhece com neblina em Mato Grosso do Sul. Hora agora das cotações. Começando então com as cotações do farelo de soja da data de hoje, 21 de maio, Ponta Grossa, R$ 1.520 a tonelada. Farelo de soja em Paranaguá, R$ 1.540. Vamos agora a soja. Saca em Passo Fundo, R$ 83. Em Paranaguá, R$ 86,50. Em Rio Grande, R$ 86. Em Rondonópolis, R$ 77 a saca. O milho agora em Passo Fundo, saca R$ 43. Em Ponta Grossa, R$ 42. Em Rondonópolis, R$ 29. Agora o trigo, tonelada, Santa Rosa, R$ 800, Dourados, R$ 810, Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 800. Essas então foram as informações do nosso Destaque Rural Notícia, edição de hoje, segunda, 21 de maio. Amanhã estaremos de volta, você sabe, ao vivo às 18 horas para trazer as informações do agronegócio, as últimas informações de economia do dia, também a previsão do tempo e as cotações. E lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais, colocar o seu comentário e também sugestões para o Destaque Rural Notícias. A gente volta amanhã, então, às 18 horas. Obrigado pela audiência e até mais.